A bomba finalmente explodiu na Red Bull. Christian Horner foi demitido como chefe da equipe após 20 anos no comando da escuderia mais vitoriosa da última década. Mas será que essa decisão drástica conseguirá salvar a Red Bull do colapso que vem se desenhando há mais de um ano? A resposta pode ser muito mais complicada do que parece, e os desdobramentos dessa demissão podem abalar toda a estrutura da Fórmula 1. Para entender a magnitude do que acabou de acontecer, precisamos voltar no tempo e analisar não apenas os números, mas toda a construção de um império que agora parece estar desmoronando. Christian Horner não era apenas o chefe da Red Bull. Ele era literalmente o arquiteto de tudo o que a equipe se tornou. Desde 2005, quando assumiu o comando de uma equipe que mal conseguia pontuar e era vista como um projeto promocional da marca de energéticos, Horner transformou a Red Bull na força dominante que conhecemos hoje. O currículo de Horner impressiona até os mais céticos. Foram 8 títulos mundiais de pilotos, 4 com Sebastian Vettel na era dourada de 2010 a 2013, quando a Red Bull simplesmente humilhava a concorrência, e mais 4 com Max Verstappen no período de 2021 a 2024, estabelecendo uma nova era de domínio. 6 títulos de construtores completam um currículo que poucos chefes de equipe na história da Fórmula 1 conseguiram igualar. Para ter uma ideia da grandeza, apenas Ron Dennis na McLaren e Jean Todt na Ferrari conseguiram números comparáveis. Mas os números do presente contam uma história completamente diferente, e é aqui que a situação se torna verdadeiramente dramática. A Red Bull está em 4º lugar no campeonato de construtores na metade da temporada de 2025. 4º lugar. Uma posição que seria considerada catastrófica há 2 anos, quando a equipe dominava com uma vantagem esmagadora. Max Verstappen, o tricampeão mundial que parecia intocável, conseguiu vencer apenas 2 corridas até agora. Compare isso com as 16 vitórias de 2023 ou as 15 de 2022, e você entende a dimensão do problema. A equipe que dominou completamente a Fórmula 1 por 4 temporadas consecutivas agora luta para subir ao pódio. O declínio começou em maio do ano passado, quando a McLaren finalmente conseguiu alcançar o desempenho da Red Bull em termos de desenvolvimento aerodinâmico. E desde então, a situação só piorou. A Ferrari voltou a ser competitiva, a Mercedes encontrou seu caminho de volta ao topo, e até mesmo a Aston Martin mostrou flashes de velocidade que deixaram a Red Bull para trás em várias corridas. A queda não foi apenas nos resultados nas pistas. A Red Bull perdeu peças fundamentais de seu quebra-cabeça técnico, e isso é muito mais grave do que qualquer resultado ruim numa corrida. Adrian Newey, o gênio aerodinâmico por trás de todos os carros vencedores da equipe, foi para a Aston Martin em uma transferência que chocou todo o paddock. Newey não era apenas um funcionário, ele era o cérebro por trás do sucesso técnico da Red Bull. Sua saída foi como arrancar o coração da equipe. Rob Marshall, designer-chefe e braço direito de Newey, trocou a Red Bull pela McLaren, levando consigo anos de conhecimento sobre os segredos técnicos da equipe. Jonathan Whitley, diretor esportivo e uma das vozes mais respeitadas no paddock, foi para a Sauber. Will Courtney, chefe de estratégia responsável por muitas das vitórias táticas da Red Bull, está de saída para a McLaren no final desta temporada. É como se a Red Bull estivesse sendo desmontada peça por peça pelos concorrentes que estão literalmente comprando o DNA da equipe. E não para por aí. Max Verstappen, a joia da coroa da Red Bull, está sendo cortejado pela Mercedes de forma cada vez mais agressiva. Apesar de ter contrato até 2028, existem cláusulas de rescisão que podem ser acionadas ainda este mês. A situação é tão grave que o próprio Verstappen não esconde mais a frustração com o desempenho do carro. Em entrevistas recentes,
Ele deixou claro que não tem problemas em considerar outras opções se a Red Bull não conseguir fornecer um carro competitivo. Imagine a ironia. A Red Bull pode perder o piloto que a tornou dominante exatamente quando mais precisa dele. O que torna tudo ainda mais dramático é o contexto da saída de Horner. No ano passado, ele foi centro de uma polêmica envolvendo alegações de comportamento inadequado com uma funcionária. Embora tenha sido inocentado pela investigação interna da Red Bull, o caso criou uma divisão profunda entre Horner e o lado austríaco da empresa, apoiado pelo entourage de Verstappen. A tensão nos bastidores era palpável, com relatos de reuniões tensas e discussões acaloradas entre Horner e figuras como Helmut Marko e o próprio Dietrich Mateschitz antes de sua morte. Laurent Mekies, que estava comandando a Racing Bulls, agora assume o posto mais quente da Fórmula 1. O francês de 55 anos não é novato no paddock. Ele passou pela Ferrari como diretor esportivo entre 2018 e 2022. Vivenciou a pressão de trabalhar em uma equipe de ponta e conhece bem os desafios de gerenciar egos, expectativas e a mídia italiana. Mas será que ele consegue reverter uma situação que parece ter saído completamente do controle? A pressão sobre Mekies será imensa e imediata. A Red Bull está embarcando em seu próprio programa de motores com apoio da Ford para a próxima temporada. É uma aposta arriscada que adiciona ainda mais incertezas sobre a competitividade da equipe no longo prazo. Desenvolver um motor competitivo do zero não é tarefa fácil, e a concorrência não vai esperar. A Mercedes, Ferrari e McLaren continuarão evoluindo seus carros enquanto a Red Bull tenta dominar uma tecnologia completamente nova. Mas será que demitir Horner é realmente a solução? Alguns especialistas argumentam que a Red Bull está cometendo um erro histórico ao se livrar do homem que construiu todo o sucesso da equipe. Martin Brundle, ex-piloto e comentarista da Sky Sports, chegou a dizer que a decisão é prematura e que Horner merecia mais tempo para resolver os problemas. Outros defendem que uma mudança radical era necessária para quebrar a espiral descendente e que a equipe precisava de uma nova perspectiva. A verdade é que apenas o tempo dirá se essa decisão foi acertada ou se será mais um prego no caixão da era dourada da Red Bull. O que sabemos é que a Fórmula 1 perdeu uma de suas figuras mais marcantes e polarizadoras. Horner não era apenas um chefe de equipe, ele era um personagem único. Suas declarações polêmicas, sua rivalidade com outros chefes de equipe como Toto Wolff e Mattia Binotto, e sua habilidade política fizeram dele uma das personalidades mais interessantes do paddock. A situação da Red Bull é um lembrete cruel de como o sucesso na Fórmula 1 pode ser efêmero. A equipe que parecia invencível há poucos anos agora enfrenta sua maior crise desde que chegou à categoria. E com Max Verstappen pensando em outras opções, a janela para uma recuperação pode estar se fechando rapidamente. Se Verstappen sair, a Red Bull não apenas perderia seu maior ativo, mas também enviaria um sinal claro ao mercado de que nem mesmo o melhor piloto do mundo acredita no projeto. O futuro da Red Bull agora depende de Laurent Mekies conseguir não apenas estabilizar a situação, mas também convencer Verstappen a ficar e atrair novos talentos para reconstruir a equipe. É uma tarefa hercúlea que definirá se a Red Bull voltará ao topo ou se tornará apenas mais uma equipe no meio do pelotão. O que você acha dessa decisão da Red Bull? Horner era realmente o problema? Ou a equipe está apenas procurando um bode expiatório para seus problemas técnicos? Deixe a sua opinião nos comentários, porque essa discussão está longe de acabar. E se você quer entender melhor como essas mudanças nos bastidores podem afetar o futuro da Fórmula 1, clica no vídeo que está aparecendo na sua tela, porque lá eu te conto como outras equipes estão se aproveitando do caos na Red Bull para roubar não apenas funcionários, mas também pilotos da escuderia austríaca.